Xavier, sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? Na parte em que o subtítulo é Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Realmente um tema bastante, não vou dizer delicado, mas um tema mais sério, mais emocional, né, para todos nós, que é muito importante, porque nós precisamos reforçar o nosso emocional perante as situações da vida, e da vida encarnada. Né? E quando Jesus nos diz lá, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, é porque há uma esperança sempre no futuro. E, como a gente já comentou certa vez, as bases do Espiritismo são justamente os pilares, as colunas, aquilo que sustenta todo o Espiritismo, que é baseado, logicamente, nos ensinamentos de Jesus. Então, aquela ideia de Deus perfeito, aquela ideia de Deus sabe o que faz, aquela ideia de Deus que tem várias oportunidades, várias portas, vários caminhos, várias saídas, várias situações em que você pode ter uma alternativa, porque a lei dele é perfeita. A lei de Deus, ele tem aquela facilidade de ter várias, né? Tem o caput da lei, né? A lei é essa, e enfim lá. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, 4, inciso. Então, tem várias situações para não ficar nenhuma de fora. Então, muitas das vezes, a gente acha que a lei de Deus não está certa, ou que está faltando alguma coisa. Na realidade, nós ainda não conhecemos toda a lei de Deus. Então, essa é a primeira parte, a lei de Deus. Deus é perfeito. Outro dia, a pessoa conversou com a gente, né, no seminário, e estava fazendo lá com o pessoal da Rádio Rio de Janeiro, né? Uma rádio aqui, AM, que funciona no Rio de Janeiro, fala Espiritismo 24 horas no ar. E aí ela perguntou assim sobre se a gente tem que esperar o tempo de Deus, o que a gente vai fazer? E aí o comentário foi que o tempo de Deus não é fatalidade, mas o tempo de Deus é misericórdia, o tempo de Deus é merecimento. Então, o tempo de Deus é uma coisa que é quase que individualizado, porque é baseado na lei de necessidade, de utilidade e na lei de progresso. Quando a gente fala utilidade e necessidade, a gente já está na lei de justiça, amor e caridade, né? E na lei de progresso, porque para progredir tem que ser útil, tem que ser necessário. Então é bastante interessante isso, como as leis de Deus estão todas bem encaixadas, né? Não há pontas soltas, tudo está encadeado, inclusive o Evangelho de Jesus, que é a demonstração das leis de Deus. E aí nós vamos partir para o outro lado, né? A fé no futuro. Outra base, né? Outra coluna de sustentação, a fé no futuro. O futuro existe, a alma imortal. Né? Como a maioria hoje das pessoas, né, encarnadas nesse planeta acreditam na alma imortal. A diferença é para onde ela vai, quanto tempo ela fica, né? Mas não na alma imortal. Então, a alma imortal. Então, quando a gente vê a alma imortal e nós vemos a evolução dessa alma imortal desde lá de baixo, do princípio inteligente, até o humanoide, né? Milhões de anos, etc. e tal, e a gente ainda não conseguiu sair do planeta de prova e expiação, na segunda parte, né? Nós ainda estamos naquela base da pirâmide, do livro dos espíritos 100, né? Espíritos inferiores, né? Nós ainda estamos querendo passar para a regeneração, colocar o bem na frente, como diz aqui o título do programa, né? Live do Bem, né? Então, nós estamos querendo colocar o bem na frente. Então, a fé no futuro, a fé na certeza de que Deus sabe o que faz, que as leis de Deus são perfeitas, que Ele não pensa e faz alguma coisa assim específica para a gente, no sentido de, não, esse aqui eu vou pegar e vai acontecer isso com ele. Não, não é assim que funciona. Não é uma coisa, um Deus vingativo, um Deus que joga na sorte, escolhe um de modelo e faz. Não, não é isso. Tem toda uma lei, e como nós já juntamos a lei do progresso, nós sabemos que nós temos várias encarnações e reencarnações. Então aí a gente já começa a ver, olha, você reencarna e encarna para justamente melhorar-se, para evoluir, para reparar os erros,
para aumentar os acertos e ser feliz. Essa é a tônica da encarnação. Não podemos deixar de ter encarnação ainda quando nós somos espíritos com muitas dificuldades, por conta que a gente não consegue fazer uma coisinha básica, chamada perdoar. A gente não consegue ainda perdoar em toda a extensão da palavra. Por isso que a gente tem que esquecer algumas coisas, para poder voltar com outro rosto, num outro corpo, às vezes com outras pessoas, outros espíritos, às vezes com os mesmos, né? Durante um certo tempo, durante toda a encarnação, para que nós possamos reparar os erros e seguir adiante, e crescer, e se melhorar, né? Sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores, e podemos ajudar Deus no trabalho de cocriação. Isso aí está no livro dos Espíritos, está no livro dos Médicos, no Evangelho. Isso aí já é uma coisa que os espíritas já conhecem, mas como a gente conversa para todos. Os espíritas que conhecem, os espíritas que não lembram, os leigos, os céticos, aqueles que vão ver essa live depois, na internet, mais tarde, não há problema. Então, nós traçamos uma colocação ampla para podermos chegar no ponto final. E quando a gente fala da encarnação, a gente vai falando a respeito de voltar a viver, digamos assim, na carne, né? Porque nós somos imortais. Então, nós, nesse período da carne, temos algumas dificuldades inerentes à matéria. Mas essas dificuldades são ainda provenientes da nossa inferioridade. Mas, Mário, como é que é isso? Olha, às vezes a gente fica doente. Sim, às vezes a gente fica doente.